Escorpião, meus seres esféricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, você tá no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos. Para quem é novo ou nova, sintam-se muito bem-vindos aqui, agradeço imensamente a cada um de vocês. Para quem é mais antigo no canal, tem umas musiquinhas diferentes, tá? Peço que quem não for inscrito, gente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Curtir, comentar, compartilhar é sempre muito importante, Escorpião, para ajudar o canal a crescer. A leitura, gente, sempre é geral, não vai bater com todos. Vocês podem inverter os papéis ou espelhar a leitura. E, claro, pega somente aquilo que for para vocês, tá? É o que eu sempre falo, não fluiu, não bateu. Solta para o universo que outra pessoa pode pegar a leitura. Tá? Tem Sol, Ascendente, Lua, o que você achar melhor de ponto forte do mapa, Vênus, enfim. Para quem quiser me seguir no Instagram, A Voz de Avalon. E informações sobre leitura particular, tá? Agenda de abril está aberta, março já não tem vaga, tá bom? E aí tem que mandar mensagem no número que tá na descrição do vídeo para eu poder explicar para vocês direitinho como funciona, além ali das informações que vocês já têm na descrição, tá bom? Formas de apoiar o canal também na descrição do vídeo. Para os atendimentos da Milene, né, que ela faz ali limpeza de magia, divórcio energético, etc. Combos de atendimento que contemplam ali saúde, financeiro, amor. Tem valor promocional para inscrito do canal. Instagram dela também vai estar na descrição, tá? Eu já adiantei aqui para tirar as energias de solteiro, relacionamento, financeiro e energia geral com o Ogan. E veio aqui Neon no fundo de deck, que traz um quê de algo predestinado, tá? Neon, ele traz aqui o tecer, tá vendo? A tecelagem. E a tecelagem vai lembrar muito as Nornas, né? Que são as fiandeiras do destino lá na cultura nórdica. E tem essa tecelagem aqui na cultura celta. Neon é essa letra aqui, ó. Com os 5 tracinhos para a direita. Tá, Escorpião? Então, muitas vezes a gente foge daquilo que é destinado. Eu acho que para Capricórnio saiu algo assim. Eu vou lembrar a frase e vou ver se eu lembrar de eu falar, mas se eu não lembrar, aí babou, tá? Esse aqui é o Tarô das Sereias, é o Mermaid. Eu vou buscar aqui enquanto isso, tá? Escorpião, muito boa sorte para vocês. Solteiros de Escorpião, por favor. Mas é uma frase daquela série The Witcher. Pagem de Paus, Áries, Leão, Sagitário. Mais uma, por favor. Rainha de Paus e Carta da Morte, que é a energia de vocês aqui, tá? Tá muito espiritual esse jogo aqui, viu? Não tem algo muito romântico, não, tá? Acho que a frase é pessoas ligadas pelo destino sempre vão se encontrar, alguma coisa assim. Mas tem. Pessoas ligadas pelo destino sempre vão se encontrar. No final da primeira temporada, quando o bruxo encontra a Ciri, eles se abraçam, aí aparece essa frase. Imperatriz no fundo de deck. Energia de Touro e Libra. 9 de Ouros, que agora é o fundo de deck oficial. A gente tem Kou, que é uma letra extremamente espiritual, tá, Escorpião? E a gente tem aqui uma figura espiritual também, tá? O que eu tô pegando aqui? Essa figura espiritual, ela se aproxima de você
no intuito de uma transformação, de um desenvolvimento da sua persona, tá? Cole traz muita ligação com o espiritual, é a aveleira, por isso que o salmão, ele tá aqui, puf, para pegar a avelãzinha, tá? Ó, essa letra aqui. E traz essa tendência de vocês, por exemplo, iniciando um estudo de forma muito assim despretensiosa, mas essa entidade, vamos assim dizer, ela se aproxima de você por uma necessidade de que você trabalhe para ela, em nome dela, fale em nome dela, tá? E existe um desenvolvimento do seu eu gigantesco. Eu vou tirar com outro tarô, mas já trazendo com essas cartas aqui, toda essa questão. Você se desenvolve de forma rápida. Para alguns, me falaram o nome de Navalha. Eu não conheço a entidade, mas eu acho que tem alguma Maria Navalha, tá? Para a maioria de vocês, a entidade, a deusa, é no feminino. Não vou excluir a possibilidade do masculino, mas para a maioria de vocês é no feminino sim, tá? Esse é o Jardim da Bruxa, Witch's Garden. Eu acho que é Pensamento que tem em português, mas o meu, ele é em inglês. Bora lá. Complementa para mim, solteiros de Escorpião, por favor. Essa deusa, essa entidade que se aproxima de você, é uma figura que eu sinto que ela não tolera muito no que se diz ao desrespeito com você, tá? Se você aguentava muita coisa calado ou calada, agora você não vai aguentar, não. É meio desaforada, vamos assim dizer. Carta do carro, energia de câncer. Mais uma, por favor. Ainda cai virada só para não ver qual é. Filha da mãe. 8 de paus no fundo de deck. Existe um desenvolver seu muito grande. Muito grande. Quatro de paus. E te auxilia, inclusive, Escorpião, para que você seja uma pessoa mais centrada. O 4 de paus, sendo um significado, um arquétipo de estabilidade, e você sendo um pajem de paus, que é uma figura totalmente instável, tá? De decisões impulsivas, de repente eu quero isso, de repente eu não quero mais isso, de repente quando vi falei, tá? Ela te auxilia a você se centrar mais, controlar inclusive o seu lado emocional e o seu lado espiritual, tá? 5 de espadas. As de ouros no fundo de deck. Meu amor, lembrei, na leitura de Escorpião da semana passada, uma desquerida fez um textão falando mal, porque eu me distraio muito, que uma hora eu me iludo, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Eu não vou mudar o meu jeito para agradar ninguém, tá? E aí eu falei para ela, minha querida, eu não sou sua funcionária e não sou funcionária de ninguém, tá bom? Então, assim, não gostou? Tem todo o direito de não gostar. Mas eu não vou ouvir calada. Porque eu ouvia calada quando eu era CLT e sofri um assédio sexual. E tive que aguentar quieta. E ainda passaram um pano pro crime que eu fui vítima. Aqui, eu não vou fechar a boca pra ninguém. Tá? Então, eu espero que haja bom senso, que a opinião foi feita pra ser dada. Não. Não foi feita pra ser dada, aqui não é casa da mãe Joana, tá? Não gostou? Tá tudo bem, eu também não gosto de algumas leituras.
mas eu me recolho a minha insignificância que eu tenho perante ao canal, eu me recolho e não falo nada. Tá bom? Obrigada, de nada. Agora, para quem não tem nada a ver, me desculpa, mas eu preciso falar. Esse auxílio da espiritualidade, Escorpião, para vocês que querem se desenvolver e que tem essa questão da impulsividade que eu comentei, que esse desenvolvimento vão ajudar vocês a se equilibrarem. Esse 5 de espadas, o que eu pego aqui? Sabe quando você toma decisões muito impulsivas e você se vê em algumas enrascadas por causa disso? Isso tende a melhorar. Até porque o 4 de espadas é uma energia parada, tá? E que traz para vocês aqui um auxílio em tomadas de decisão. Eles estão falando uma coisa sobre nem toda briga é para você. Nem tudo vale a pena você discutir, enfim, tá? Não é porque você decidiu algo que você realmente precisa mergulhar de cabeça. Eu sinto que você pode vir a demorar mais para tomar decisão. É que não tem carta de espadas aqui, mas é como se você fosse ser uma pessoa que pensasse mais em você agora. Focasse mais no seu próprio crescimento. Focasse mais no que se refere, por exemplo, isso aqui vai me auxiliar a crescer como pessoa? Vai me auxiliar a evoluir? Não, então não quero. Ah, vamos fazer tal coisa. Aí você para e fala, tá, mas isso que eu vou fazer aqui vai me agregar em algo? Não vai agregar, então tchau. É essa pegada que eu tô tendo aqui. Porque antes não havia muita preocupação, não havia responsabilidades sobre atos e consequências. E a espiritualidade, ela te traz até um senso de responsabilidade. O que é bom. Tá? E aquilo, outra coisa que eles estão falando também. Sabe quando a gente toma decisões por impulso e a gente percebe depois que não foi uma decisão inteligente, porque não deu certo? E a gente, eu vou falar a gente me incluindo porque eu não sou perfeita, tá? E eu tenho Mercúrio e Vênus em Escorpião. E a gente pensa assim, ai, nada dá certo pra mim. Eu não devia ter feito tal coisa. Por que a minha vida é tão uma derrota? Que é o 5 de espadas. Quando você sente que a vida nunca está a seu favor. Isso tende a diminuir ou até eliminar com decisões inteligentes aqui, tá? Com decisões mais sábias. Essa espiritualidade, essa deusa, essa entidade, você vai dar o nome que você tiver dentro da sua fé, tá bom, Escorpião? Ela vai te trazer mais bom senso. Você não vai permitir que as pessoas te façam de trouxa, que as pessoas digam o que elas querem dizer e você ficar quieto ou quieta, porque você vai devolver na mesma moeda, tá? Você não vai ficar quieto mediante falsas acusações, porque aqui tem falsas acusações. Tá? Você tem mais voz ativa para se defender, mas ao mesmo tempo você tem mais discernimento para não bater de frente em outras coisas. Você vai saber separar quais brigas você deve entrar e quais brigas você deve evitar, principalmente, tá? E tudo isso vai te trazer aqui
uma bênção que já era para ter chegado e que ainda não chegou. Mi, por quê? Esse Ás de Ouros aqui, perdão, ele tem a moeda aqui e ele tem uma aranha numa teia. Tem uma casa aqui, enfim. Já era para ter acontecido. Mas por algumas questões de vida, desavença, conflitos de decisão, isso acabou não chegando para você, tá? E aí isso finalmente chega, porque a gente tem um 9 de ouros aqui, ó. Tá? Traz essa completude, vamos assim dizer, muito bom mesmo. Depois me contem. Relacionamento para escorpião, por favor. 10 de copas já veio na minha mão. Rápido. Bora lá mais uma, por favor. Três de ouros. Emancou ou Evanrou aqui não tá no sentido clássicozão de reclamação, daquela chatice. Essa letra, que é a última letra do Oga, estrela, fala de auxiliar ou ser auxiliado. E vocês recebem um auxílio espiritual para uma completude na vida de vocês. Caraca! Ou até pode ser que a vida de vocês já esteja muito alinhada e vocês ajudam alguém nessa questão. Você ajuda seu companheiro, você ajuda sua amiga, você ajuda sua mãe. Mas essa letra aqui, ó, ela fala muito de pedido de socorro. Tá? A estrela energia de aquário fala que esse socorro, ele vem do divino. Vocês pediram alguma coisa? Vocês pediram uma bênção? Pediram. Sacerdotisa. 10 de ouros. Algumas pessoas estão pedindo fortalecimento familiar. Sacerdotisa aqui no fundo de deck. Essa ajuda, ela vem de forma muito sutil, tá? Porque a sacerdotisa, ela trabalha no mistério. Vocês nem percebem que vocês vão ser intuídos nessa melhoria, como vocês vão receber esse auxílio. Alguns não vão nem entender como que as coisas podem vir a melhorar. Se for uma frase pegada no cristianismo, o Deus escreve certo por linhas tortas. Mas é através de coisas muito assim, que você nem imagina, aonde aquilo é trabalhado. Complementa para mim, escorpião, um relacionamento, por favor. E esse relacionamento, ele não precisa ser o seu relacionamento com a sua pessoa. Pode ser o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. 10 de ouros, de novo. Tá duplicado. Pode ser a união da sua família com a família da sua pessoa, inclusive, tá? Mas tem fortalecimento de laços familiares aqui. Tem, inclusive, para alguns de vocês, energia de perdão. Vocês perdoando algum familiar. Ou algum familiar perdoando vocês. Mais uma. Eu acho que é o 7 de copas, caiu virado. O mago é uma energia mercuriana. Pega Virgem e pega Gêmeos, que é o planeta que rege os dois signos, tá? Ai, me distraí porque a carta caiu. Que pena, não é mesmo? 7 de copas.
muito de mãe. Aí você acha que a pessoa vai reclamar porque eu me distraio com meu filho, que é a única família que eu tenho aqui que é cego, tem 2 doenças crônicas e tem essa batalha contra a doença há 3 anos. Quase morreu 2 vezes. Você acha que eu vou deixar o meu filho sem atenção porque a dondoca? A justiça, energia de Libra. 6 de ouros. Eu falei que tinha energia de perdão, não falei? Dois de paus, 8 de copas e as de copas. Tem energia de perdão para algumas pessoas aqui. Pode ser um abandono familiar. Seu pai te abandonou na infância, hoje ele vem pedir perdão. Você abandonou um filho ou uma filha, você abandonou sua mãe, você pede perdão. A espiritualidade, ela te dá aqui, Escorpião, ferramentas para você saber como trabalhar com essa sua necessidade, tá? Vamos lá. 3 de ouros, 10 de copas. Tá? A espiritualidade, ela realmente auxilia você a perdoar, a se conciliar, a estruturar. Tudo que acontece aqui, Escorpião, é em prol, da união familiar, tá? Para que você se sinta aliviado ou aliviada mediante angústias do passado, tá? E, gente, isso é maravilhoso. Porque o perdoar, ele é necessário. Mi, não sou eu, mas o meu esposo, ele sofre com esse abandono de família, o pai dele voltou para pedir perdão. Você pode, nessa energia da Emancou, auxiliar o seu esposo a trabalhar o perdão com o pai dele. Tá? Mas, além desse auxílio, tem o auxílio divino também. Através de ou Bíblia, ou algum lugar que você vê uma frase, um texto, um aprendizado. Eu não vou ser prepotente e falar que o meu canal vai auxiliar isso. Se auxiliar, eu vou ficar feliz, claro. Mas aqui o perdão, ele liberta. E eu vou explicar o motivo, tá? Porque aqui tá bem profundo. Escorpião, é o seguinte, não é passando pano para alguém que possa ter errado com você. Não é isso. O erro, ele é um fato, ele aconteceu e é isso. A gente não volta ao passado para eliminar o erro. Porém, quando você perdoa, se é o seu caso de você precisar perdoar, você está equilibrando uma dívida de outra vida que você tinha com essa pessoa. De novo, não justifica que essa pessoa tenha errado com você. Porque o erro causa dor, causa trauma, né? Causa mágoa. Enfim, uma série de coisas. Deu até arrepio. Nossa, arrepiei agora. Mas na outra vida, você errou com essa pessoa. Ou a sua pessoa errou com aquela pessoa. Tá? Houve um erro aqui, isso é um fato. Tá? E aí, quando você auxilia, ou quando há esse auxílio da espiritualidade para te auxiliar a perdoar, quando você ajuda o seu esposo a perdoar, a sua namorada, o 6 de ouros ele entra como um ato caritativo, um ato de caridade, um ato de generosidade. O bem está sendo feito e propagado aqui. O bem, o amor, a união, a completude.
tanto familiar quanto amorosa. Amorosa não é só romântica, tá, gente? O amor de você com seu pai, de você com sua mãe, vó, avô. O 10 de ouros está duplicado. Traz essa coisa da união. Porque, gente, se a gente for parar para analisar de forma assim, muito racional, qual é a vantagem de estarmos aqui na nossa jornada evolutiva odiando os outros? Né? Odiar é uma palavra muito forte. Eu não odeio ninguém. Tá? Às vezes eu fico na bronca, dou bronca, eu sei que eu dou bronca. Mas isso não significa que, caramba, eu vou odiar. Gente, eu não vou ganhar nada com isso. Porque o ódio, ele vai corromper a minha mente, o meu coração e o meu espírito. E corrompe, gente. Corrompe. Corrompe. Tá? Existe um pedido de perdão e existe um novo recomeço. Você vai perceber que a espiritualidade, ela não vai dar só um caminho para que as coisas aconteçam. 7 de copas. Existem outras formas aqui das coisas acontecerem. Você vai perceber que conforme esse perdão é trabalhado, conforme essas coisas acontecem, é como se a espiritualidade ela entendesse que o propósito foi cumprido e os caminhos de vocês ou da sua pessoa, eles começam a se abrir. É muito bonito que a transformação que acontece aqui. Tudo por conta de uma pequena decisão. Uma pequena decisão traz uma mudança muito, muito, muito grande. Muito grande. Em algumas cartas do 2 de paus, a pessoa, ela tá com o mundo nas mãos. É realmente, a minha decisão muda tudo. É aquele filme Efeito Borboleta, que um pequeno passo, ele traz uma mudança gigantesca. É isso aqui. E vocês vão ter uma chance de recomeço de vida. Vocês, um recomeço de uma reconciliação com essa pessoa. Tá? Maravilhoso. E não só isso, se for você a pessoa diretamente envolvida, é a sua relação, escorpião, com você. A sua relação com você. A sua nova forma de se relacionar consigo. O perdão muda muita coisa aqui. Ah, mas fulano não merece perdão. Não interessa. Não é pelo merecimento que essa pessoa pede ou precisa. É para sua paz, é para a paz da sua pessoa. Olha que linda a sincronicidade da estrela com a sacerdotisa aqui. As coisas começam a vir de forma muito misteriosa aqui. Por mais que vocês não acreditem. Não acreditem. Não acreditem. Bora lá. Financeiro e espiritual, ó. Financeiro e profissional.
para escorpião, por gentileza. Gente, eu tenho dislexia. Eu junto palavra, formo uma palavra só. Eu faço fusão. É um negócio muito louco. 4 de ouros. Mais uma, por favor. Eu acho que caíram duas e caiu virada para baixo. O louco no fundo de deck. Bora lá. A força com rainha de copas aqui. Escorpião é o seguinte, muitas vezes eu vou me colocar no meio do rolê porque eu não sou santa, não sou perfeita, nem nada. Mas aqui fala de um objetivo, de uma colheita específica que alguns querem alcançar. Essa colheita, ela requer um sacrifício. Tá? E esse sacrifício, ele precisa ser cumprido. Por exemplo, você quer comprar uma casa própria. É óbvio que vai pedir que você use do seu dinheiro com responsabilidade. 4 de ouros, a força e rainha de copas, vai falar muito sobre cuidado com gastos excessivos aqui. Tá? Porque aqui tem caminhos abertos, mas não é porque os caminhos estão abertos que vai se extrapolar nos gastos. E por que eu me coloco no meio do rolê? Dependendo de como está o nosso estado emocional, eu estou lidando com algumas pessoas aqui que podem desenvolver uma compulsão por compra para suprir algum desequilíbrio emocional. Eu estou muito ansiosa, vou lá comprar tarô. Fui eu comprar em fevereiro, um mês para chegar, foi uma briga com o Reclame Aqui, uma briga com a Amazon, chegou ontem. Chegou nesse estado, novo, tá? Nesse estado. Pensei, ferrou, rasgado aqui, ó. Lacrado, tá? Cuidado, porque aqui gastos por impulso pode representar um comportamento irresponsável. Comecei um emprego agora, já vou dar uma entrada na minha moto. Dá uma segurada. O louco, ele traz essa coisa da inconsequência. Eu não tô falando que é por mal, tá, escorpião? Mas quando o nosso emocional, ele tá muito aflorado, a gente tem tendências à compulsão. Com gastos aqui, e aí você vai adequar a sua situação, tá? Roupa, sapato, lanche, oráculo, enfim, tá? Eles estão pedindo para que esse comportamento vocês dêem uma segurada por um instante, caso esteja ressoando com vocês, para que as coisas elas se desenvolvam como elas precisam, tá? O louco aqui, que seria a louca, né? Que é a sereia. Deixa eu ver se tem mais alguma carta aqui. Pagem de espadas. Pagem de espadas me fala muito de pesquisar, procurar, curiosidades, estudar. Então, pode ser que vocês estejam aqui estudando a melhor forma de alcançar o objetivo. É o melhor a se fazer. Só que ainda assim, como é um pajem, os pagens têm grande propensão a erro. Né? Não tem uma estrutura como um rei ou uma rainha. E a rainha, no emocional, ela traz essa coisa que se ela estiver desequilibrada, tá? Complementa para mim, por favor, financeiro e espiritual de escorpião. Não virou nenhuma. Perdão. Mais uma não. Complementa para mim o financeiro e profissional de escorpião, por gentileza. Cavaleiro de paus.
Para de vir arcano da corte, pelo amor dos deuses, caceta. Imperatriz, carta da lua. A falsa sensação de status, tá? Eu vou dar um exemplo. Você foi mandado embora, caiu a rescisão. E aí você fala, caraca, tô com o maior dinheiro na conta aqui, então eu posso gastar à vontade. 4 de copas tá aqui, tá? Só que é uma falsa sensação, porque se esse dinheiro acabar, você não investir, você não procurar outro emprego, você não estruturar o seu seguro-desemprego, acabou. Acabou. Né? A pessoa se empolga, tá lá com tipo 30k na conta. Vou reformar minha casa, vou comprar móveis novos. Acabou o dinheiro. E o que você vai fazer agora? Entende? Então, ainda traz a questão do impulso. Nove de paus e 5 de copas. Pode trazer um arrependimento, tá? A gente tem um 4 de copas aqui. Então, 4 de copas, ele vai trazer essa coisa da gente olhar para o que tá faltando, tá? E aí eu sinto que vocês olhando para aquilo que tá faltando, vocês vão querer suprir o que tá faltando, ao invés de vocês olharem o que vocês já possuem. Mas você já tem uma calça saruel rosa choque. Quem usa calça saruel hoje em dia, né? Gente, eu nunca usei calça saruel na minha vida. Eu nunca achei bonito. Mas em 2009, 2010, isso era uma febre. Era uma febre. Meu Deus do céu. Calça saruel com melissa de quadradinho. Meu Deus. Tá? Cuidado com a falsa sensação do que você tem. Então, por exemplo, Mi, eu acabei de abrir o meu negócio. E aí no primeiro mês você fatura pra caramba. Separou o capital de giro? Separou o investimento para novos produtos? Separou o pagamento de impostos? Não? Então, cuidado. Porque aí você quebra. É muito sobre um gerenciamento inteligente da sua grana aqui. Caiu o primeiro salário. Paga as contas, vai pagando. Cuidado com impulso de gastar. Tem gente que gasta o VR, tipo, na primeira semana, depois não tem grana do vale refeição. Eu já fiz isso, tá? A lua traz essa ilusão, essa falsa sensação da fartura. Entendeu? Empréstimos, cuidado com empréstimo. Você ainda vai ter que pagar empréstimo, cuidado. Porque é aquela coisa da sensação do antes um pássaro na mão do que 2 voando. Tá? Dá uma segurada. Acho que eu já mostrei isso aqui. Vou mostrar Ebad e Gort, que trazem essa coisa do caminho aberto, da fertilidade. Se você está montando um negócio próprio, ele cresce muito rápido, mas à medida que ele cresce muito rápido, Ebad fala de caminhar, nadar, né, contra a correnteza. Você já viu aquelas pessoas que ficam famosas em plataforma, ficam famosas, estouram uma música, do nada elas somem? Não houve um gerenciamento inteligente daquela grana que elas ganharam. Teve gente que não investiu, aí perdeu tudo. Gente que ganha na Mega Sena e perde tudo. Aqui eles estão falando que tudo que vem muito fácil, vai muito fácil. Então existe a necessidade de dar uma segurada, porque 9 de paus, 5 de copas. A falta da resistência aqui pode trazer um arrependimento profundo.
tá? Tudo tá levando a comportamentos impulsivos, inclusive o Cavaleiro de Paus. Que ainda seria um grau de evolução sua nessa questão do dinheiro que você tende a receber. Ganhou dinheiro na justiça. Eu vou comprar o iPhone 16 Pro Max, sei lá. Cuidado, tá? Energia geral para Escorpião, por gentileza. Seis de copas. Bora lá. Mais uma, por favor. O carro, energia de Câncer. Existe um retorno de alguém do passado para a sua vida e que causa, mexe com você profundamente porque a gente tem rush. Existe um provocar de emoções muito intenso. Fundo de deck, 6 de ouros. Eremita. Rainha de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. Eu, librianíssima, né? Escorpião, o retorno de alguém para sua vida não traz uma boa sensação, não. Mexe muito com o seu emocional. Mexe muito com o seu emocional. Pode ser, inclusive, uma figura familiar, tá? Eremita traz aqui uma questão de que você, no momento mais difícil da sua vida, você teve que se virar sozinho ou sozinha. E você aprendeu as duras penas sobre sobreviver. Eu sinto muito por isso, tá? Eu sinto muito mesmo. Porque algumas pessoas trazem relatos tão pesados da própria vida que eu fico chocada às vezes como existem pessoas tão cruéis assim que fazem vocês passarem por situações que eu fico de cabelo em pé. E nem é meme, tá? Complementa pra mim essa leitura geral de Escorpião, energia geral. 7 de ouros. Por que que essa pessoa volta pra sua vida? Porque ela está pagando por algo que ela fez. Por isso essa questão do perdão. Mais uma. Seis de paus. Aqui é para vocês tomarem cuidado com o orgulho, tá? E o orgulho do 6 de paus é um orgulho no negativo, tá bom? 3 de espadas. Escorpião, eu sei que alguma coisa que, por exemplo, ou você passou, ou você foi casada e o pai da criança abandonou, você viu o sofrimento do seu filho, da sua filha, e isso doeu em você para um caramba, né? Por mais que eu não tenha vivido isso, eu me esforço o máximo para ter empatia e tentar entender o que você passou, tá? E não desmerecer a dor que você teve, abandono familiar, maus tratos em família. E hoje você se tornou essa figura fria que tem dificuldade de expressar os sentimentos. Porque a Rainha de Espadas, ela não é sentimental. Ela até é aquela pessoa que, por único motivo, questão de autodefesa, de se defender, ela desmerece o sentimentalismo, não é por maldade.
é por defesa. É por medo de se abrir e se machucar. Medo de confiar e se machucar. É uma caminhada muito difícil até chegar nesse patamar aqui. Não é fácil. Tá? Porque no seu pior momento, ó, 10 de paus, 7 de paus. No seu pior momento, você enfrentou as piores adversidades sozinho. Aqui o 7 de paus que fala de inimigos, rivalidade, aqui são as próprias questões da vida. Você enfrentou, por exemplo, falta de comida, falta de trabalho, você ficou doente, é você contra o mundo. Carregando um fardo, sozinho ou sozinha. E de novo, mais uma vez, eu sinto muito por isso. De coração, se vocês passaram por isso, tá? Muito, assim, gente, muito mesmo. Quando essa pessoa volta para sua vida para pedir perdão, enfim, a gente tem rush e a gente tem luz. Luz aqui traz esclarecimentos, traz respostas que você lá no passado você tanto buscou e você não teve. Nada justifica de forma plausível e aceitável um abandono, um maltrato, seja lá o que você tenha passado na sua infância, adolescência, ou seu filho passado, ou a sua mãe passado. Mas rush, que traz o descontrole, a raiva, agressão, também não vai ajudar em nada. Porque eu sinto que no momento em que essa pessoa reaparece, a rainha de espadas, que é aquele gelo, se transforma numa pessoa agressiva. Como pode, depois de tanto tempo, depois de tudo que eu passei, você ter a cara de pau de aparecer aqui, com a cara mais lavada e pedir perdão? Quem você pensa que é? E vai tomar pi. Depois do que você fez comigo, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai. Revolta. Toda aquela dor que te moldou na frieza, por defesa, porque não é a sua essência, se transforma em revolta. O caldeirão ferve aqui. Porque só você sabe tudo que você enfrentou sozinho ou sozinha. Ah, porque o meu pai me abandonou, minha mãe era acamada e eu com 8 anos tinha que vender reciclagem na rua para levar um arroz para casa, tinha que pedir comida na rua para minha mãe ter o que comer e eu também. Existem histórias assim, gente, sofridas mesmo. Tá? Só que o que adianta esse orgulho de querer ferir a pessoa? Não vai te fazer ganhar nada. Aqui não é para você voltar, escorpião, antes que vocês me interpretem mal, a amar a pessoa, sabe? Não, não é isso. O perdoar é você seguir em paz. Ela precisa desse perdão. Seis e 7 de ouros. Acredite, se quiser. Se não quiser também, tá tudo bem. Perdoar aqui, escorpião, vai te trazer uma recompensa divina. Eles ainda não me disseram o que é. Pediram para que não fosse falado. Mas o mundo tá no fundo de deck aqui. Perdoar te traz uma reviravolta na sua vida pro positivo. Perdoe. O 7 de ouros aqui, que fala do plantio e colheita, traz muito isso também. Tá? Até porque ninguém aqui é perfeito, todos nós erramos. Eu sei que tem gente que tá puta ou puta comigo por algo que eu falo, deixo de falar. Faz parte. Não sou perfeita. Mas essa pessoa volta por um motivo. Se
ela realmente se arrependeu. Porque tem um 3 de espadas que traz uma tristeza profunda. E ela volta para este perdão. O pedido aqui de perdão, ele é sincero, tá? É um pedido sincero. Qual seria a sua reação se você errasse, se arrependesse e você fosse genuinamente pedir perdão a alguém e esse alguém te escorraça? Como você se sentiria? Ah, mas a pessoa não sofreu o que eu sofri. Não é sobre isso. Entende o que eu quero dizer? Goddess Temple, Templo das Deusas, para fecharmos a sua leitura. Mensagem final para Escorpião, por favor. The Dark Cave, a caverna escura, fundo de deck, Guion de Young, que é o jovem. É a primeira vez que eu tô usando esse oráculo, tá, galeras? Então vamos lá, 36, que é a caverna escura. No escuro ventre das cavernas da Mãe Terra, deixe-se envolver por todos os sentidos físicos e internos, encare seus medos, traga luz, queime as resistências com fogo purificador. Não vai dar para vocês verem muito, mas é esse aqui. Não sei porque nunca mais focou. Mas aqui, Escorpião, são vocês em algum momento aqui, porque essa parte combina com essa energia geral e a outra energia de relacionamento, sobre vocês acessarem as suas sombras, trabalharem perdão, trabalharem esse lado sombrio que todos nós temos, tá? Ninguém aqui é mestre ascensionado e é 100% luz, não. Quanto maior a nossa luz, maior a nossa sombra. Quanto mais uma árvore cresce, mais profundas são as raízes. Para a gente crescer para cima, a gente tem que crescer para baixo, aprofundar. E é assim que a gente evolui, trabalhando as sombras, tá? Vamos do Guion de Young. Garoto mágico, né? Jovem herói, leva a explorar a experiência iniciática do garoto que se tornará homem, a jornada do conhecimento. Mostra as mudanças de forma, nascimento e desenvolvimento. Aqui fala de alcançar a maturidade, né? Através de testes a serem superados. Falei disso, não nessas mesmas palavras, mas na leitura de financeiro e profissional. A gestação interna e externa para obter conhecimento espiritual, mágico e bárdico, que é muito artístico, né? Então aqui é através da experiência que vocês aprendem. Quando eu falei da experiência profissional, de cuidado com atitudes irresponsáveis e sobre aprender, é sobre isso aqui. Tá bom? Escorpião, por hoje é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.